Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao Quadril em Ação. Meu nome é Fernando Teles, eu sou médico ortopedista e especialista em quadril. E aqui no nosso podcast nós temos compromisso com a informação de qualidade baseada em dados científicos e de maneira fácil e acessível para te ajudar. Hoje nós vamos receber um grande amigo, um grande colega que a profissão acabou nos aproximando ainda mais, um cara extremamente carismático e que atualmente me ajuda bastante na reabilitação das cirurgias de quadril. Adriano é fisioterapeuta, deixar ele se apresentar aí um pouquinho. Então, meu nome é Adriano Faria, sou fisioterapeuta, formei há um pouco mais de 20 anos na Universidade Federal e de lá para cá trabalhei muito na área de ortopedia, né? Sempre fui direcionando minha formação, minha pós-graduação na área de ortopedia, na área esportiva também, né? Passei 12 anos no Comitê Paralímpico Brasileiro, como fisioterapeuta do comitê, e de lá para cá sempre atuando nessa área de ortopedia, de traumatologia e esportes. Exato, Adriano é um cara que hoje tenho passado bastante pacientes para ele de reabilitação, de prótese de quadril, e é aquele cara que a gente acaba, vamos dizer assim, perdendo o paciente, né? Porque eu faço cirurgia, tenho todo o carinho com o paciente, mas quando vão para Adriano só querem saber de Adriano. Não tem jeito, toda vez é assim, cadê Adriano? Aí eu, tá no meu consultório, mas Adriano já chega. Então vamos falar um pouquinho, Adriano, sobre essas reabilitações, né, que a gente tem no quadril, especificamente vamos falar um pouquinho de prótese no quadril, né? A gente sabe que é uma das cirurgias que é o cargo-chefe da cirurgia do quadril, principalmente em idosos. Eu queria saber de você aí quais são suas principais abordagens, quais são os seus principais cuidados que a gente tem que ter nessa fisioterapia e na reabilitação da cirurgia de prótese de quadril. Então, quando eu recebo o paciente de prótese de quadril, a primeira coisa que eu faço é analisar o perfil do paciente, né? Eu tenho vários perfis ali que a gente tem que trabalhar. Um perfil do paciente que é mais idoso, com menos mobilidade, com déficit de equilíbrio, com déficit de força, com perda de massa muscular. Então, isso aí já gera uma atenção maior para a reabilitação desse paciente, porque a gente sabe que é um paciente que vai ter um pouco mais de medo, é um paciente que vai ter um pouco mais vamos dizer assim, não vou colocar atraso, mas vou colocar assim, a gente tem que ter um pouco mais de atenção na reabilitação desse paciente, né? Porque ele exige isso. E a gente tem também um perfil de um paciente mais ativo, um paciente mais jovem, um paciente que é meia-idade, que por algum outro motivo, não pelo desgaste natural, mas precisou de fazer uma cirurgia de prótese. E aí a gente já tem um paciente mais ativo, um paciente que tem mais massa muscular, mais força, mais equilíbrio. E esse paciente a gente vai ter a possibilidade de evoluir um pouco mais rápido nessa reabilitação, certo? Então, a princípio, a gente faz isso, né? A gente já tem aquela visão, a gente olha para o paciente, já tem mais ou menos a visão e traça mais ou menos o tratamento dali, né? O início do tratamento. E então, inicialmente, assim, para começar a fisioterapia, a primeira preocupação que a gente tem é com a cicatriz, né? Trabalhar a cicatriz, liberar bem aquela fibrose que vai estar se formando ali naquela região. Isso aí para a mulher que é vaidosa, né? Importantíssimo. Isso aí é realmente... Ela já fica preocupada. Doutor, minha cicatriz vai ficar feia? É uma das perguntas isso que é uma ela pergunta faz. Que as mulheres geralmente fazem. E a cicatriz, como é que vai ficar? Então, você trabalhar a cicatriz, ela é muito importante, principalmente nesse caso da mulher. Mas também para a mobilidade, né? Porque se você tem uma cicatriz mais liberada, mais solta, onde o tecido ele corre mais durante a flexão. Sem fibrose, né? Sem fibrose. Então, a gente vai ter uma mobilidade melhor, o paciente vai reclamar menos, porque aquela retração fibrótica ele vai acabar exigindo um pouco mais do tecido e isso vai gerar um desconforto. Então, a primeira coisa que a gente faz é trabalhar essa cicatrização para que ela seja conduzida de forma correta e bem cicatrizada, sem formar tanta fibrose, né? Outro ponto que a gente vê também é a questão da mobilidade articular, né? Manter a mobilidade, porque você faz a cirurgia do osso, mas você tem toda uma estrutura que envolve aquela articulação. A gente vai ter cápsula, eu vou ter ligamentos, eu vou ter músculos, eu vou ter pele, eu vou ter toda uma estrutura mole que, com o passar do tempo de imobilização, eu vou ter uma retração dessas estruturas. Então, se a gente mantém a mobilidade articular, eu
vamos dizer assim, eu faço com que o paciente sofra menos lá na frente. Tá entendendo? Isso. Porque senão depois eu vou ter que correr atrás disso aí, dessa mobilidade, e eu vou ter que imprimir um pouco mais de força, e isso às vezes gera um pouco de desconforto para o paciente. Então a gente procura trabalhar isso mais precocemente, para que a gente não perca essa mobilidade, tanto tecidual quanto articular, certo? Esse é o primeiro ponto que a gente vê, né, perfeito, para iniciar o tratamento. Você falou um pouquinho sobre essa questão dos 2 tipos de pacientes, né? Os 2 perfis. Realmente a gente tem isso. O paciente que é mais jovem, realmente ele já tem uma facilidade maior de ter uma reabilitação mais precoce. Aí a gente faz cirurgia, em poucos dias ele já está em pé, andando sem dor, quer fazer coisa até demais. A gente segura até um pouco. Mas também tem esse paciente que é mais idoso, né? O outro perfil. E a gente sabe que, vendo, isso é constatado em literatura, em estudos científicos, que a fisioterapia pré-operatória ajuda demais no desenvolvimento da reabilitação de pós-operatório, né? Ou seja, aquele idoso que já tem uma musculatura mais frágil, ele fazendo uma fisioterapia antes de operar, ele tem um melhor resultado no pós-operatório. Então, ele volta mais rápido. Né? O que é que você acha disso aí? Isso, com relação a isso, cara, a fisioterapia pré-operatória é muito importante. Se a gente tiver a oportunidade de fazer um pré-operatório, a gente vê que o pós-operatório do tratamento, né, o tratamento pós-operatório, ele é muito mais eficaz e muito mais rápido. Quando você tem um caso de um acidente, de uma queda, onde a gente não tem oportunidade de fazer um pré-operatório, a gente acaba tratando o paciente, acelerando um pouco esse processo de reabilitação, como eu falei há pouco. Mas quando a gente tem essa oportunidade de fazer uma cirurgia programada, onde a gente pega o paciente 1 mês, 2 meses antes, trabalha força, trabalha mobilidade, trabalha equilíbrio, principalmente no paciente idoso, a gente vê que o pós-operatório é bem mais rápido. E outra coisa que muda muito é a confiança do paciente. Isso é importante. Porque no processo, vamos considerar o processo natural. Se eu tenho um processo, duas situações. Se eu tenho um processo onde você tem uma queda e uma fratura, o paciente ele não trabalhou equilíbrio antes. Para trabalhar equilíbrio depois de uma fratura e um pós-operatório é muito mais difícil, porque ele já vem para você com baixa confiança, ele vem para você debilitado, ele vem para você com medo de tudo isso. Se a gente começa a trabalhar isso antes, né, eu vou ter todo um sistema músculo-esquelético mais ativo, eu vou ter mais confiança do paciente, a gente vai poder conversar com o paciente e dizer como vai ser o pós-operatório, então ele vai mais confiante para isso após cirúrgico. Até também na sua relação com o paciente, né? Você já conhece como é as dificuldades, as deficiências do paciente antes da cirurgia, e aí você, depois da cirurgia, você já vai tentar dar um enfoque nisso aí também, né? Isso é importante também, porque é a questão da confiança, né? Isso. Confiança do paciente no profissional. Isso eu tento primeiro ganhar a amizade do paciente. Isso aí é complicado. Isso é ele importante. Toda vez ganha muita amizade, aí o bolo é tudo para Adriano. Os convites de almoço é para Adriano. O meu convívio com o paciente é muito maior do que o seu, realmente. Então, se torna muito, eu saio na frente nesse ponto aí, nesse quesito. Mas quando você faz amizade com o paciente, você ganha a confiança do paciente, então você tem mais respaldo de pedir a ele os exercícios, as ações e ele confiar em você. Então, essa questão da confiança é bem importante. E se tiver um pré-operatório, ela já sai mais na frente, né? A gente já sai mais na frente. Isso. Outra questão importante que é bom falar e abordar é sobre as preocupações que a gente tem no pós-operatório em si da prótese de quadril. Por exemplo, uma luxação. Então, assim, como é que você aborda essas possíveis complicações assim para fortalecer e evitar também o que a gente fala, né? É a propriocepção do paciente. A gente sabe que na prótese de quadril, quando faz o acesso mais comum, que é o posterolateral, o paciente não pode nem sentar em local baixo, nem ficar cruzando as pernas nos primeiros dias. E aí a gente tem que fortalecer e botar isso na cabeça do paciente, né? Então, como é que você aborda esse fortalecimento, mas com essa preocupação de não fazer um excesso e luxar essa prótese? Então, essa questão da luxação é bem interessante, porque você falou do acesso posterolateral, né? O acesso posterolateral, a gente tem vamos dizer assim, essa preocupação maior, né, de evitar algumas angulações, né, de flexão máxima ali do quadril. E então, o que é que a gente prefere? É trabalhar mais a isometria,
inicialmente, que é aquele movimento onde a gente recruta a ação muscular, mas a gente não tem tanta movimento muscular articular, aliás, desculpa. Então, a gente pede mais aquele estímulo, vamos dizer assim, com o membro parado, com a perna parada, e a gente estimulando a musculatura, certo? Sem tanta mobilidade. Sem tanta mobilidade, isso. E outra coisa, usando alguns recursos. Por exemplo, eu uso muita bolinha, porque eu posso posicionar a bola entre um joelho e outro, pedir para o paciente fazer a força. Então, eu não vou ter mobilidade articular, mas vou ter a ativação da musculatura. Porque, inicialmente, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma inibição grande da musculatura. Então, primeiro eu vou trabalhar a ativação da musculatura, né, para manter ela ativa, porque ela está naturalmente inibida devido ao processo cirúrgico. E, em seguida, é que eu passo por um período uma fase de fortalecimento. Então, essa parte inicial, de pós-operatório inicial, onde eu peço mais a ativação muscular, aí eu uso muito bola, liga, porque eu consigo prender a perna do paciente e ele vai fazendo o estímulo muscular sem tanta mobilidade. Quando eu avanço um pouco mais, que eu já tenho uma melhora da cicatrização, que eu já tenho mais confiança de colocar um pouco mais de mobilidade, aí a gente começa a utilizar alguns exercícios mais vamos falar de cadeia aberta, né? Onde eu tenho o movimento da perna do paciente numa amplitude maior, né? E outra coisa é orientar o paciente, né? Orientar muito ele, principalmente o paciente idoso, porque acha que pode fazer tudo e acaba se excedendo um pouco. Então, orientar com relação aos locais de sentar, como levantar, como se comportar depois do procedimento. Um grande cuidado que a gente tem que ter no idoso, principalmente depois de uma prótese, é justamente na hora que ele vai no assento sanitário, né? Que geralmente é um assento baixo e o paciente senta baixo e acaba cruzando um pouquinho a perna e tem essa chance de tirar a prótese do lugar. Mas uma das coisas boas que vieram nisso aí é também o acesso anterior, né? Que atualmente é minha escolha para as próteses de quadril, justamente porque tem essa diminuição praticamente, o risco é praticamente zero de ter uma luxação. Porque como você não corta músculo nem tendão, você realmente tem... Os estudos mostram que a reabilitação é muito mais precoce, principalmente nos 3 primeiros meses, né? Você diminui o uso de opioide, de dor no paciente, você diminui os dias de internação e você também melhora a reabilitação bem mais precoce. Como é que foi essa sua vivência de pegar uns pacientes... Você já fez fisioterapia pós-operatória de paciente que teve abordagem posterolateral e agora também qual foi a sua visão depois que você teve essa abordagem anterior? Você viu alguma diferença no seu paciente? Como é que você se sentiu nisso aí? Então, eu atendi o paciente já com tanto as 2 opções de acesso, mas no acesso anterior a gente nota que o paciente ele tem mais confiança. Sabe? Até a gente mesmo tem mais confiança vamos dizer, de exigir um pouco mais do paciente, porque a gente sabe dessa questão da proteção que a articulação fica por não ter não ter nenhuma... Cortar músculo nem tendão. Então, a gente tem mais essa segurança. Então, a gente acaba exigindo um pouco mais do paciente e pelo menos eu notei que o paciente tem mais confiança. Sabe? Ele, vamos dizer assim, o paciente ele não se sente tão fragilizado. Tão limitado. Tão né? limitado. Isso mesmo. Então, assim, a gente consegue exigir um pouco mais do paciente, a gente consegue fazer alguns exercícios mais precoces, que a gente nota que o paciente responde melhor, sabe? Então, é bem melhor, realmente. Sente menos dor, né? Também. Sente menos dor. Então, ele fica mais confiante em fazer o que você está pedindo, porque ele não está com tanta dor. E mais confortável. Mais confortável. Bem mais confortável. Isso aí eu ouvi de relato, assim, o paciente falar que, não, eu estou bem, estou confortável, tudinho. Então, a gente nota que existe essa diferença no pós-operatório. Perfeito. Adriano, então, imaginando aqui que a gente acabou de realizar uma cirurgia para colocação de prótese de quadril, vamos dizer assim, quais seriam as dicas que você daria para esse paciente? Porque a gente sabe que nem todo paciente ele tem acesso à fisioterapia. Cada vez mais eu venho batendo na tecla de que realmente é muito importante, se você já está preparado para fazer a cirurgia, se você já sabe que vai fazer, eu sempre digo, o ideal, como a gente discutiu aqui, é fazer uma fisioterapia já pré-operatória para você chegar fortalecido e depois da cirurgia continuar
nessa fisioterapia. Mas nem todos os pacientes têm esse acesso. Às vezes é um paciente de SUS que demora, bota lá na ficha e demora muito tempo para receber, ou então é um paciente que não tem condição de pagar aquela fisioterapia particular. Então, assim, para esse paciente que não vai conseguir fazer uma fisioterapia depois de uma cirurgia, quais seriam as dicas, assim, o que é que ele poderia fazer, vamos dizer assim, com algum exercício em casa, alguma coisa que ele poderia, que ajudaria ele depois da cirurgia? Então, as orientações que a gente pode dar ao paciente que não vai ter acesso à fisioterapia, primeira coisa, é usar bastante gelo. Porque é um pós-operatório, a gente vai ter um edema naturalmente ali pelo pós-operatório. O gelo vai diminuir o edema, vai diminuir o processo inflamatório, vai ajudar na dor, né? Então, isso aí já vai ajudar bastante a recuperação, certo? Outra coisa é tomar bastante cuidado. É uma cirurgia muito segura, é uma cirurgia que dá uma estabilidade muito boa ao paciente, mas que ele precisa ter cuidado, principalmente ao levantar da cama, ao sentar no vaso sanitário, como você mencionou, ao andar, porque isso vai gerar... Todo o processo cirúrgico gera um desconforto para o corpo, naturalmente. Então, nesses movimentos, possa ser que o paciente não consiga fazer o movimento e aquilo gere algum dano ali, uma luxação na prótese, alguma coisa desse tipo. Então, evitar fazer sozinho. Pelo menos nos primeiros, vamos dizer, nas primeiras semanas. Pedir ajuda de alguém para levantar, para mobilizar a perna, para ir ao banheiro, para ir para uma cadeira, certo? Seguir as orientações do médico com relação ao tempo de dar carga, de colocar carga, porque ninguém melhor do que vocês para saber como foi a cirurgia internamente, se foi uma prótese segura, se o osso estava bem, estava bom, se a gente pode dar uma carga precoce, se a gente precisa... Então, seguir a orientação do médico com relação a isso. Isso é até bom lembrar, porque a gente sabe, né? Nem toda cirurgia é igual, né? As mil maravilhas, a gente sabe que determinadas cirurgias foram por fraturas, outras foram por artrose, outras o paciente é muito mais saudável, muito mais forte, o outro paciente é mais debilitado, né? Então, essa reabilitação realmente é diferente entre os pacientes. A gente tem que individualizar. E eu acho que essa mensagem de ter o cuidado e ter uma pessoa sempre... pelo menos próximo do paciente é muito importante para que ele não faça nada. O que acontece muito, principalmente dos idosos, né? É que ele faz a cirurgia e quer ser totalmente independente no dia seguinte. Ele quer fazer tudo e não pede ajuda a ninguém. E aí é onde mora o perigo, né? Isso eu falo muito para os pacientes. Ele tem que entender a cirurgia como um processo. Isso eu bato muito na tecla do paciente. Muitos pacientes falam... Até o médico às vezes fala, não, depois da cirurgia você vai ficar boa. Vai ficar boa. Mas é um Leva processo. um tempo, né? É um processo que acontece. E é como você falou, às vezes o paciente, pela ansiedade, o idoso é muito ansioso, de querer movimentar, de querer ter a independência dele, ele sai da cirurgia porque muitas vezes você sabe disso, o paciente sai sem dor. Muitas vezes ele sai sem dor. Então ele diz, eu não está doendo, eu posso fazer o que eu quiser. Vou fazer tudo. E não é bem assim. Às vezes você tem um osso mais fragilizado que você não pode dar carga precocemente. Né? Então, assim, essa orientação do médico ela é importante o paciente seguir, né? E entender o pós-operatório como um processo, onde você vai ter uma cicatrização inicial, você vai ter uma consolidação da prótese, você vai ter uma mobilidade da articular, fortalecimento da musculatura, até que você chegue realmente a uma independência e a uma reabilitação total, né? Então, é seguir isso, é entender esse processo. Entender o processo e seguir, né? Mais isso. Então, é isso aí, pessoal. Entendam o processo. Você não vai fazer uma fisioterapia pós-operatória, né? Não teve esse acesso. Entenda que é um processo realmente, que você vai melhorando e que evite fazer tudo sozinho, evite fazer... achar que vai dar trabalho a alguém, porque às vezes você tenta fazer isso querendo ser totalmente independente e acaba acarretando outros problemas. Adriano, outra questão bem interessante da fisioterapia, como a gente disse, né? Você fica muito mais em contato com os pacientes do que a gente mesmo, cirurgião. E aí, em específico para o paciente que é mais idoso, né? Como é importante a parte também de psicológico do idoso, né? Às vezes o idoso, por uma fratura, ele volta da cirurgia também um pouco fragilizado do ponto de vista emocional, né?
E aí eu queria saber, assim, o que é que você, como fisioterapeuta, faz? Porque, assim, eu sei que isso aí você faz muito bem, porque todas te amam, né? Todas amam o Adriano, porque é a alegria da casa. Mas, assim, basicamente, o que é que você tenta abordar para tentar livrar um pouquinho esse emocional do idoso, que a gente já sabe que o idoso já tem uma tendência maior a ter uma depressão, ele está fragilizado porque caiu, porque fraturou e porque acha que está sempre dando trabalho aos outros, né? O idoso tem muito isso da cabeça. Então, como é que você tenta driblar isso aí e deixar as coisas mais leves, vamos dizer assim? Então, a gente tem duas abordagens, né? Eu tenho uma abordagem onde a gente trabalha domiciliar. Eu tenho alguns pacientes que eu trabalho dentro dele domiciliar e tenho outros que eu trabalho na clínica. Quando eu estou numa abordagem domiciliar, a gente, vamos dizer assim, eu me introduzo na família, sabe? Então, ali eu estou no ambiente do paciente, onde ele está convivendo com os familiares dele. Aí tem essa questão que você falou, o idoso, ele é ansioso, ele é mais fragilizado, ele tem essa questão da dependência, que muitas vezes ele é dependente, mas ele não aceita essa dependência, né? Então ele quer ser independente. E isso acaba gerando, às vezes, um conflito na família, sabe? Muitas vezes a gente acaba medializando a coisa. Eu preciso conversar com o paciente, dizer para ele ter calma, porque ali é um processo que a gente vai melhorando. Eu preciso mostrar a ele que há uma semana atrás a gente estava assim, hoje a gente já está melhor e que a gente já evoluiu com isso, para que ele se anime nessa reabilitação. Por outro lado, eu tenho muitas vezes que conversar com os familiares, porque não é fácil você lidar com um idoso cirurgiado, acamado. Né? Fica naquele conflito. Eu estou dando trabalho, o idoso pensa. A família querendo ajudar, mas tem toda uma relação ali que se torna um pouco, vamos dizer assim, sensível demais. E a gente acaba, por estar inserido ali no meio, acaba medializando muita coisa. Então, eu procuro trabalhar isso. Conversar sempre com a família, conversar com o idoso, né, com o paciente, na verdade, e tentar harmonizar a coisa, para que cada lado entenda o que está acontecendo. A família entender como é o processo de reabilitação, que o idoso tem suas, vamos dizer assim, manias, né? E que a gente às vezes precisa respeitar isso para que a coisa flua melhor e que o idoso passe a ver a reabilitação, entender o processo de evolução da reabilitação. Porque ele, pela ansiedade dele, muitas vezes ele para e diz, não estou melhorando. Porque ele não consegue perceber a melhora. Mas quando a gente quantifica as coisas e mostra a ele, olha, há uma semana a gente estava assim e hoje a gente está melhor. Aí ele começa a se animar mais, sabe? Entendi. Então, é trazer isso, é mostrar ele quantificando a evolução dele e englobando a família no processo, né? Família. Isso. Quando a gente está no ambiente de clínica, isso é um pouco mais difícil, né? Porque eu não estou inserido ali dentro da rotina do paciente. Mas a gente tenta, da melhor forma, estimular o paciente para que ele entenda que está evoluindo. Porque isso aí, para mim, é o ponto-chave para que ele se anime e não caia numa depressão. Porque o idoso debilitado em cima de uma cama, no pós-operatório, é muito fácil entrar em depressão. É verdade. É muito fácil. Né? Então, assim, essa conversa, a brincadeira, às vezes até trazer para o lúdico ali, conversar alguma coisa, puxar outra conversa, saber o que é que ele gosta, entender o que é que o paciente gosta para poder agradar ele também, para que ele goste de mim, porque também se ele não gostar de mim, ele não faz nada. Ele não vai fazer nada, exatamente. Então você fala que os pacientes gostam de mim, mas acaba sendo algo que eu preciso usar para conquistar o paciente. Para ele realmente querer fazer aquelas atividades. Então, acaba sendo... Ele vai olhar para mim e vai dizer, pô, lá vem esse chato de novo aqui mesmo. Pedir para eu levantar a perna, andar. Então, assim, eu tenho que ser agradável para ele. É verdade. E tem um caso bem interessante de uma paciente nossa, que eu fiz a prótese numa idosa de 80 e poucos anos e tinha uma irmã também de 80 e poucos anos. As duas moravam juntas, né? Aí quando o Adriano chegava na casa, a irmã já corria antes de Adriano encontrar a paciente, já para dedurar. Adriano, ela fez isso, isso, isso e isso. O pior não era isso. O pior é que ela dizia assim, Adriano, ela fez isso, isso, isso. Brigue com ela, viu? Brigue com ela. Aí ela ficava na porta, esperando o atendimento para ver se eu ia brigar. Para escutar
Se eu tinha brigado dela, eu tinha que brigar com ela para ficar feliz. É basicamente isso. Então é isso. Eu me divirto, cara. Acaba que realmente a fisioterapia no pós-operatório, você acaba virando membro mesmo da família, englobando todo mundo. Isso é essencial para que tanto a família quanto o paciente tenha confiança em você e queira realmente continuar essa reabilitação. Porque a gente sabe que a reabilitação da prótese quadril, principalmente no idoso, é muito importante. Para ele ganhar uma independência mais rápida, para ele voltar a andar mais tempo. Principalmente os meus pacientes, eu tento deixar eles o mais precocemente independentes, né? Assim, tentar deambular logo. Eu não gosto daquele idoso, eu até brinco com os idosos. Se for para quando tem idoso que é mais frágil e não quer muito realmente, aí fica na cama, aí a filha diz, doutor, ela só quer ficar deitada. Eu até brinco assim, se fosse para ficar deitada, eu não tinha nem operado. É verdade. A gente operou para você voltar a andar bem. Se é para ficar deitado, então não justifica isso não. Então é basicamente isso, a gente acaba tendo que realmente entrar de maneira, claro, delicada, né, na família dos pacientes para que a gente possa conseguir o resultado esperado. Isso. Deixa eu só falar um parêntese aqui, uma coisa que eu acho muito importante que você faz e que surte um efeito muito bom. Isso eu digo porque eu atendo tanto paciente seu quanto de outros médicos. Mas você fala de mim que o paciente gosta mais de mim do que de você, que ele oferece mais as coisas de mim para você, mas o paciente confia mais em você do que em mim. Certo? Então, aquela questão que até a gente já conversou uma vez, de você, na hora de dar alta ao paciente, colocar ele de pé, aquilo, cara, ajuda muito a gente. Porque se você, como médico, cirurgião, não colocar ele de pé, quando ele vem pra gente, ele não acredita que ele pode ficar de pé muitas vezes. Tá entendendo? Fica com medo, né? Ele sente medo. Por quê? Porque assim, ele sempre tem a figura do médico lá. Não, ele fez minha cirurgia, quer queira, quer não, você é o primeiro contato dele. Né? Então, ele parte da confiança de vocês, do médico. Então, quando você faz a cirurgia, se você tiver a oportunidade, né, de colocar o paciente de pé antes da alta, cara, isso ajuda muito a gente. Porque o paciente, ele sabe, ele viu que ele ficou de pé ali com você. E então, já fica quando mais ele confiante. vem pra gente, ele já vem mais confiante. Então, eu já consigo colocar ele de pé com mais confiança. A confiança dele mesmo. Isso. Né? É bem da minha rotina isso aí, que eu costumo dizer aos pacientes, é o treino de marcha, né? Antes de ir para casa, vai andar comigo. Eu sempre pego o paciente. Isso gera uma confiança muito grande no paciente. Já virou até rotina que tem paciente que pede, não, doutor, deixa eu filmar você andando comigo para botar no Instagram. Eu vou te marcar e você reposta, desse jeito. Porque já é o treino de marcha da alta. É sempre assim. Depois, antes de alta, vai dar uns passinhos com o andador, se for mais idoso, se for mais jovem, às vezes eu boto até muleta, né? Tem paciente que conseguiu andar sem nada, mas o treino de marcha realmente é importante e faz parte da minha rotina. Antes da alta, claro que tem aqueles pacientes ou não, né? Tem aqueles pacientes que têm uma fragilidade maior do osso, se você tem que segurar a carga. Por exemplo, uma revisão de prótese é diferente, mas uma prótese primária, né? Essa colocada pela primeira vez, o treino de marcha sempre faz parte da rotina. Isso é bom, isso é muito bom. Isso ajuda demais na reabilitação, cara. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio para entender um pouquinho da reabilitação, da fisioterapia no pré, no pós-operatório, o que a gente pode fazer ou não. E espero que também deixem suas sugestões aqui no canal para que a gente possa trazer informações que vocês também têm dúvidas. E não esquece, curte, compartilha e segue o canal para ser avisado dos próximos episódios. Te espero lá.